Bem-vindos aqui ao Ficcionários, aqui você transforma a ficção dos seus sonhos em realidade. Hoje é um dia especial. Nesse frio aqui de São Paulo, estou aqui com um irmão de longa data, o Emanuel Alencar. Ele é cientista de dados, está aqui com a gente no nosso grupo, mostrando como fazer a governança das nossas áreas que integram aqui o nosso ecossistema. Emanuel, irmão, gratidão. Prazer. Prazer Vamos imenso. pra cima. Tô com saudade de você. A gente tá aqui junto há alguns dias já, quase uma semana. Deixou aquela terra maravilhosa para passar esse frio aqui com a gente em São Paulo. Gratidão pelas orientações, pela direção na governança aqui do nosso grupo. E eu queria que você compartilhasse também. Você que tem esse direcionamento, essa experiência na área financeira, de gestão, administração. A gente começou jogando bola junto, né? O Júnior, conta aí que é mais legal o vídeo de você. De lá pra cá, foi muito tempo mesmo. A gente se conheceu no CRB, né? No Galo da Praia, time tradicional de Maceió. Maior torcida de Alagoas. Tem pessoas que duvidam disso, mas não é. E, cara, eu lembro que a gente tava correndo na praia, na orla de... Acho que era Pajuçara. Com o time júnior, né? Todo mundo de coletinho. Colete, um calor desgraçado. Nossa senhora, nem lembro. E você chegou, ficou do lado da gente correndo e ficou conversando, dando migué, que a gente chama, né? No trote. E aí foi quando você falou, pô, tu estuda onde? Eu disse, eu estudo na Exanc. Você, coincidentemente, estudava na Exanc também. Mesmo faculdade. De lá pra cá, a amizade fluiu. Eu lembro que eu peguei a carona para casa, morávamos perto também, no Peugeotzinho, né, no início de tudo. E assim, velho, de lá para cá, naquele momento gerou a conexão. Você é um cara que faz amizade fácil, um cara que eu respeito desde aquela época, né, me ensinou bastante, me adotou na realidade. Imagina. Eu saí de Santana do Ipanema, uma cidade no interior de Alagoas, sertão de Alagoas. Tinha acabado o ensino médio, fui para Maceió, não conhecia nada, ninguém, com um dinheiro de R$100 no bolso. Né, e a gente começou essa veia empreendedora. Eu acho que foi um ponto-chave na minha vida de gestão, de querer empreender, de querer crescer, e foi o aprendizado, né, o querer fazer diferente. Aquele cara que eu ficava, pô, esse cara é maluco, velho. O cara é uma energia surreal. Né? Então, vamos fazer isso, aquilo, aqui, vamos. Empresa Júnior? Vamos, velho, vamos. E, cara, como eu falei, foi uma chave para me tornar quem eu sou hoje. Hoje a palavra da moda é ambiência, né? Todo mundo fala de você estar inserido no ambiente certo, e a gente criou o nosso próprio ambiente lá, né? A gente criou a empresa Júnior, era um movimento até recente. Isso a gente está falando quase 20 anos atrás. E a gente iniciou um movimento, né, no Nordeste, depois participando das conferências, dos eventos nacionais, entendendo como você poderia ainda empreender na situação de estudante, de acadêmico, sim. E fazer dinheiro. Né? Pois a gente começou com a empresa Júnior, fazendo trabalho de pesquisa de mercado, plano de exportação sustentável, trabalhando com associação de artesãos, apicultores, com empresas como o Banco do Brasil, como instituições como o Sebrae, e a gente muito jovem, né, 19, 20 anos, entendendo esse mercado corporativo. Pois é, e assim, nós éramos os primeiros a fazer isso, né? Eu lembro que assim, muita gente desacreditava, né? E a gente teve que engolir muito sapo, trabalhou bastante, mas conseguimos um resultado exemplar, né? Acho que até alguns professores apoiavam, outros olhavam com indiferença, e a gente meio que navegou por esse caminho. E assim, a gente levava isso como combustível. Eu particularmente, assim, como eu disse, queria crescer muito, queria evoluir, prosperar, como eu falei, eu não vim de família rica, saí do interior para estudar, fazer faculdade, jogar futebol também na época. Mas o futebol para mim nunca foi uma prioridade, assim, apesar do talento, né, pessoal, modéstia à parte, eu sempre gostei muito de estudar.
Sempre gostei muito de estudar, porque teve um lance que virou minha mente. Foi quando eu estava num treinamento e aí tem a concentração. E eu estava lendo um livro, eu lembro como hoje. E o meu parceiro lá de quarto, ele me pediu para ler o livro em voz alta, porque ele não sabia ler. Nossa. E aí eu vi a realidade, né? No Brasil, assim, a gente sabe, nosso colega da época não tinha oportunidade de estudar. Era um tiro, o tiro era o futebol, para mudar de vida, né? Então é a realidade que ainda persiste. Né? Futebol antigamente era mais difícil, porque hoje você tem internet, você faz uns vídeos aí, manda para time do exterior, mas assim, o gostar de estudar me levou para onde eu estou hoje, assim, né? E é o exemplo, falo para todo mundo, velho, quer tentar futebol, tenta até um ponto, mas vai levando, vai estudando, vai vendo, tendo um plano A, um plano B, um plano C. E que é a cultura do americano, né? Que do europeu também consegue conciliar a vida acadêmica a vida esportiva. Sim. A gente não tem isso no Brasil e é um absurdo, né? Que a gente perde de talento, né? O Emanuel é muito mais talentoso que eu no futebol. Eu era mais porrada, o Emanuel era mais talento, mas a gente consegue identificar a possibilidade, né, de geração de talentos, além da finalidade educacional, de disciplina que o esporte consegue agregar para a nossa vida, fortalece a jornada, a gente fica mais resiliente, entende sobre disciplina, sobre tática, como treinar outras pessoas, que é o foco de toda a empresa. Quando você vende um produto ou serviço, você, de certa forma, direto ou indiretamente, está educando. Sim. E internamente a gente educa, né? A gente faz o tático, a gente sempre quer descolar um pouco do operacional. O segredo é treinar a equipe, é montar processo, é estabelecer protocolos de área. E é exatamente isso que você está nos ajudando hoje. E assim, desculpa, só a principal característica mesmo assim que eu levo forte do esporte é o aspecto de liderança, né? De você ter ali comandar. Eu, modéstia à parte, era camisa 10, capitão dos times, e o pessoal me respeitava muito por esse aspecto de liderança, né? Saber enxergar e explorar o potencial de cada um. Melhor. Então, assim, aí eu levo isso como tática para gerir equipes. Já tive equipes gigantes de pessoas. Então, assim, foi uma escola de futebol. Hoje é só brincadeira, né? Hoje é sexta-feira, deixa eu amplificar a resenha, né? Já são aqui 4 horas da tarde, apesar desse sol maravilhoso. A gente hoje, eu acho que a gente tá com frio aqui, 10, 12 graus. Nossa. Até fazer uma propaganda extraordinária, essa cachaça aqui, ó, Coração da Mata. O alambique fica lá, em Alagoas, na região da Zona da Mata, né? Teotônio Vilela. E a gente tem um carinho muito grande pelos alambiques. A produção artesanal, ela agrega muito valor ao nosso estado, ao Nordeste em geral, como também a região aqui de São Paulo, Minas Gerais. Eu tive recentemente agora na Grécia, e uma cachaça artesanal envelhecida, lá você tem um ticket médio de 200 a 300 euros. Caramba. Então, é um produto de exportação. Isso aqui agrega a multiplicação de prosperidade, né, nos locais mais ermos do nosso Nordeste. Então, dá acesso a essas comunidades, a possibilidade de fazer a venda direta no mercado externo, auxiliar através de associações, cooperativas, esse processo de certificação. Era um pouco da nossa missão, né, na época de Empresa Júnior. E agora, né, para esquentar um pouquinho, um matuto do sertão de Alagoas, lá que faz frio em 40 graus, na sombra. E a gente toma pura, assim, mesmo. Tem que ser a envelhecida, tem que ser ela abençoada aqui. Dá um brinde aqui, saúde, irmão. Brinde, saúde. Não sou acostumado a tomar cachaça. Não é para tomar de uma vez. Mas... Então, hoje a gente, nossos caminhos aqui, depois de um tempo, né, reencontra. E o Manuel, com experiência aí como executivo mercado financeiro, dono de agência de marketing, fez o exit, né, a saída, a venda de agência de marketing. A gente, dentro do nosso ecossistema, tem a operação
de marketing, de mercado financeiro. E o foco hoje que mais representa um desafio diário é a gente estabelecer os protocolos, os manuais de procedimento diários, planos de negócios, novos projetos, e a gente conseguir identificar os melhores prestadores de serviços com inovações. Qual é a forma, Manuel, que você entende hoje que a gente pode estabelecer como uma métrica? Porque hoje o mercado ele não está mais restrito aos limites geográficos, né? Hoje a gente pode montar uma equipe internacional, interestadual, né? A gente pode ter uma composição com fornecedores, com prestadores de serviço em diferentes estados. Mas como é que a gente consegue pontuar esse desafio de ter um prestador de serviço em estados diferentes, em países diferentes, e manter a qualidade, manter a entrega, manter o cronograma? Cara, primeiro, independente de região, hoje a tecnologia ela une, mas a principal coisa que eu acredito é a cultura. Implementar a cultura de alta performance. O colaborador pode estar no Nordeste, Norte, o que for, mas assim, se ele for bem preparado, Excelente. tiver um propósito, saber o direcionamento correto, eu acho que independente de estar longe, tem pessoas que não gostam, né, do home office, né, de terceirizar, e às vezes tem funções que você potencializa, né, com pessoas de longe. Eu tive colaboradores de vários estados, e excelentes colaboradores, que compravam a ideia da empresa, que ficou comigo 5, 6 anos. Então, assim, a performance é muito mais da cultura, do que emprega, do que acredita. E as diretrizes, regras, procedimentos, eu digo que as pessoas têm que ser amáveis com pessoas e duro no processo. Então, se a gente quiser prosperar, escalar a empresa, ir no caminho certo, é isso, processo rigoroso e ser amáveis com as pessoas, independente. Excelente. Quando a gente fala processo, né, são os manuais de procedimento, os protocolos, com a definição, né, do escopo, as entregas, cronograma, a gente estabelecer esses protocolos nas áreas respectivas, que cada empresa escolhe como prioritárias, e as equipes, né? A gente tem um olhar aqui internamente no nosso ecossistema de 7 áreas e os 7 P's. As 7 áreas a gente enquadra administrativo, jurídico, comercial, marketing, infraestrutura, tecnologia, o financeiro. Todas essas 7 áreas, elas têm equipes que têm protocolos, manuais de procedimentos específicos, e o principal ponto hoje de desafio é a gente conscientizar as pessoas que elas devem cumprir, além do operacional, o tático, que é treinar sempre, independente do cargo, do associado, do colaborador, ele treinar alguém, tanto como redundância, como para progressão de cargo. E também o estratégico. O estratégico a gente enquadra como fechamento de novos contratos, realização de desenvolvimento de novas soluções, é o que a gente chamava lá na época de empresa júnior de intraempreendedorismo, né? Você empreender dentro da empresa, o intraentrepreneurship. E esse desafio é cultural. É a gente colocar esse direcionamento, né, em cada colaborador, em cada associado, em cada pessoa, para que ela possa entender que ela pode progredir na empresa, gerar receita, ser bonificada por isso, não ficar restrita à remuneração padrão, né? Que a gente sabe que qualquer nova solução apresentada dentro de um grupo empresarial pode representar uma geração de receita, uma venda de uma nova empresa. A gente tem um caso que eu quero até compartilhar com você, e a gente se desenvolveu em conjunto, que é de um aplicativo de segurança privada. A gente já fez os registros de NPI, modulou algumas operações no mercado externo, não existe ainda no Brasil. O desafio principal agora é banco de dados, implementação, divulgação. Para esse tipo de projeto, o que você acha mais importante? É a parte de teste. Acho que tem até alguns influenciadores, como o Flávio Augusto, o próprio Paulo Massal, ele fala muito, testa rápido. Ou a gente realmente investir um tempo para aperfeiçoar esse produto antes do lançamento e atrasar um pouco esse teste.
Cara, eu sou daquela premissa de testa rápido para testar, para errar, testa rápido, se for errar, para errar barato. Porque lá na frente, se você começar a errar lá na frente, o erro é mais caro. Então, assim, testa, se for para errar, erra no início e vai fazendo os ajustes para errar barato. É que a gente ouve os mais conservadores, não, vai perder a oportunidade, Não. vai queimar cartucho, olha só, você só tem uma chance. E a gente vê, por exemplo, o fundador do Uber, ele tentou mais de 10 aplicativos, né? E ele antes muito vinculado ao táxi. Sim. E as operações de teste de mercado foram diversas até chegar na equação que hoje é o que a gente conhece como Uber. Até mesmo outros aplicativos, né? Eles, a exemplo do PayPal, que foi do Elon Musk, do irmão dele, ele surgiu como um método de pagamento específico para uma atividade gráfica de papelaria lá nos Estados Unidos. A própria Amazon surgiu como venda da lista telefônica, né? Online. Então, a premissa base desses empreendimentos era escolher um produto ou um segmento, testar o conceito, a tecnologia em si, a tecnologia validada, gerando efetivamente escala, ele conseguiria adicionar outras soluções naquele mesmo canal de venda. Sim. Eu acho que isso é um pouco a realidade que a gente vive com nossos empreendimentos. A estratégia é a gente realizar o protótipo, né, um MVP, um mínimo produto viável, um mínimo valuable product, testar, apresentar a solução para focus groups, né, às vezes não só formadores de opinião, mas a gente testar com pessoas de diferentes segmentos, diferentes regiões do Brasil, diferentes classes econômicas, ver qual é a receptividade daquele produto. A gente tem um produto que é o Sacana, que é o nosso caldo de cana pasteurizado, que é eu entendo como um produto de memória nostálgica, a maioria dos brasileiros, né, que nunca foi para uma feira tomar um caldo de cana, com o avô, com o pai, com o irmão. E a gente tem que testar de fato, né, esse conceito, a melhor forma de embalagem, e para depois alçar voos maiores, né? Vou exportar, vou encarar o mercado americano, europeu, asiático, vou escalar. É como você bem citou, vamos errar barato. Vamos fazer no início. E assim, a sacada, eu digo a sacada geral do seu ecossistema é que as suas empresas, elas se encaixam. E isso eu achei muito legal na tua operação. Mas falando da Sacana, uma coisa que Bota propaganda do Sacana. já é um patrimônio cultural, o caldo de cana. E você levar isso para uma academia, né, levar isso para um restaurante, eu acho que foi uma sacada que estava na cara de todo mundo, mas você teve um feeling né, empreendedor de fazer o negócio acontecer. E eu acho que vai ser um sucesso, já é um sucesso. Né? É interessante, o caldo de cana ele está entre o isotônico, né, que ele reidrata, ele gera energia, como também ele mantém alerta, está aqui quase como energético também, então é um produto natural, tem pesquisas inclusive nos Estados Unidos, John Hopkins, que indica que é anticancerígeno, com outras propriedades de manutenção da saúde, né? Revigorar todo o funcionamento imunológico, então os benefícios não tem açúcar refinado, né? O açúcar ele é natural, decorrendo da frutose, da sacarose, então a gente, como a água de coco, a gente tem que conservar, até do ponto de vista industrial, esse é o desafio, de a gente manter a amplitude e perecibilidade do produto. Esse é o principal desafio na escala operacional e industrial, você trabalhar com produtos com a carga orgânica saudável e manter essa qualidade, essa homogeneidade do gosto, ser o mais natural possível, promover essa experiência nostálgica, né? De tomar o caldo de cana com aquele gosto de feira, tomar água de coco com gosto do coco na beira da praia, no nosso caso principalmente. No nosso caso, exatamente. E até trazendo um pouco dessa nostalgia de natureza, o Manuel ele teve um crash course, um curso intensivo aí da Live, o nosso clube de experiência, a nossa empresa de clube de experiência. A gente tem hoje 12 projetos no Brasil focados em experiências esportivas. A gente é do esporte, ama o esporte e entende que
Às vezes a gente vai para um resort, vai para uma pousada, aproveita o lugar, mas precisa ativar, né? Precisa ativar as células, fazer o esporte. Por exemplo, o projeto que a gente tem na Praia de Cumbuco, lá no Ceará, o Mirante dos Ventos, projeto Clube de Experiência da Live, ele está focado em kitesurf e windsurf. Virou uma tendência, é um esporte de difícil assimilação. Normalmente, somente na terceira, na quarta aula, né, eu sou uma prova viva, a gente consegue entender a dinâmica do kitesurf, do próprio windsurf, e é um esporte espetacular. E você ter a oportunidade de comprar uma cota para utilizar durante 10 anos, 20 dias por ano, com valor acessível, você consegue entender o novo esporte, colocar na sua rotina anual, trazer sua família, e a gente tem procurado juntos lugares que a gente considera pérolas do Brasil, como em Alagoas a gente tem lá um projeto em Porto de Pedras e outro em São Miguel dos Milagres, que o foco vai ser um mergulho. Inclusive, eu fiquei até curioso para saber como foi essa sacada de incluir o esporte, né, no universo do Clube de Experiência. Basicamente, eu puxo na consciência os momentos mais felizes que eu tive com os meus avós, meus pais, meus irmãos, meus amigos, e sempre a gente vincula a natureza, né? São momentos que a gente tava ou andando a cavalo, ou tava surfando, ou tava jogando futebol. Então, o esporte e a natureza, ele promove a felicidade, ele promove a experiência com resultado de legado. E você ter locais estratégicos que você possa levar as pessoas que você ama e realizar atividades esportivas em lugares espetaculares que a natureza é vibrante, é o que a gente foca, como é o lema da nossa empresa, é uma coração e poesia, né? Você ter a parte emocional, espiritual e a poesia de estar num lugar maravilhoso com essas pérolas que a gente tem identificado. Legal. E assim, a vastidão que esse Brasilzão ele proporciona, né? De você estar em locais específicos fazendo esse tipo de empreendimento, assim, é fantástico. Fantástico mesmo. Acho que nem... O Elon Musk, ele pergunta assim, nas entrevistas ou nas conversas com pessoas que ele admira, né? Ele pergunta qual foi o seu maior desafio e como você superou. E é um protocolo, uma retórica, é uma ferramenta que eu uso tanto aqui na empresa para entender um pouco mais de cada colaborador, de cada amigo, de cada parceiro, de cada sócio em potencial. Eu queria perguntar para você, qual foi o seu maior desafio e como você superou? Cara, o meu maior desafio foi, como você sabe, eu tive restaurante japonês, cervejaria, e teve um momento da minha vida que eu vendi meus negócios para morar nos Estados Unidos, jogar uma temporada lá de futebol. Eu tinha parado e eu tinha essa proposta de ir para os Estados Unidos, mas eu nunca concretizei. E teve um momento que eu estava muito sobrecarregado, cervejaria, restaurante, e eu olhei assim e digo, cara, como tudo na minha vida, do nada eu já organizei para morar nos Estados Unidos. Só que teve um detalhe, um dos meus empreendimentos eu vendi para uma gerente minha, que estava descapitalizada, mas de confiança, eu vendi para ela, e acabou que ela, com 3 meses, quebrou o negócio, não me pagou, me gerou uma dívida tremenda, era um dinheiro que eu ia ser um capital para poder, quando eu voltasse aos Estados Unidos, empreender. E foi um baque para mim, um baque que eu fiquei meses tentando encontrar uma solução. Processar, né? Encontrar uma solução para poder ganhar dinheiro, voltar a ganhar dinheiro, e aquela mágoa, né, de você ser, né, levou um calote de uma pessoa que você confiava, que você vendeu. E foi no momento que eu lembro como hoje. Assim, eu estava desesperado, tenho filha, estava contando moeda. E eu já estava... aí eu falei com Deus. Disse, Deus, me dá uma luz aí para mim que eu estou precisando. No outro dia, me ligaram, uma empresa de RH me ligou, não me cadastrei nem nada. Disse, você gostaria de participar de um processo seletivo para esse cargo do Itaú? E eu, velho, nunca trabalhei para ninguém, sempre fui empresário, caramba, vou.
E aí fiz o processo, entrevista, projeto, era um cargo maior, e passei. Só que quando eu recebi a notícia que eu passei, me ligaram de novo e disse, olha, seu perfil é muito bom para outra área do Itaú. Você já passou nessa, agora é o seguinte, você vai passar em outro processo seletivo, não é garantido. Eu, pô, já passei em uma. Caramba, velho. Eu disse, acredito no meu potencial. Deixei essa vaga que eu já tinha passado e fui para esse processo. Apostou, né? Porque provavelmente outra pessoa já ia assumir a outra. Pois é. Então, assim, aí o mesmo processo, eu lembro como hoje, fiz os executivos do Itaú, superintendentes, e eu apresentando o projeto lá, e os caras, eu tava apresentando tão bem que eu tinha 30 minutos, os caras disseram, pô, velho, fica aí, velho, gostei das suas ideias, vamos botar isso pra frente. Qual hora o horário do seu voo? Eu disse, velho, 7 horas. Ele disse, não, vamos aí, vamos remarcar e você vai... Então, assim, aí eu entrei no Itaú, fiquei 7 anos, quase 7, 8 anos, e assim, foi uma escola também, porque o Itaú é o maior banco da América Latina. Métrica, resultado, tudo, cobrança. Véio. Parte comercial, o feeling do negócio, a operacionalização de tudo, o encaixe, né, e assim, ninguém bate mais meta do que bancário, né? Então eu comecei a moldar minhas equipes comerciais como eu fazia no banco. Né? Então, assim, isso foi uma aula também. Não deixei de empreender, depois comecei a empreender novamente. Inclusive, foi aí que eu abri uma das minhas empresas que eu acabei de vender há um mês atrás. Mas, assim, foi um momento chave para mim. Eu digo hoje que esse calote que eu levei me fez prosperar 100 vezes mais. Porque me encaixou em lugares que eu não tinha percepção de nada. Então, assim, eu acho que esse momento foi um momento crucial da minha vida, como profissional e como pessoa, porque você começa a ficar mais humilde. Né? Eu nunca cheguei assim para parar e falar com Deus, nunca. No momento que eu parei, tive uma conversa verdadeira com ele me abriu uma porta que eu nem imagino como é que foi, assim. Então, assim, foi esse ponto. Providência. Isso aí. E aí, onde eu estou hoje aqui com você, né? Muito bom. Gratidão, Emanuel. Cara, excepcional. Quero que você seja também protagonista aqui da nossa missão, nosso propósito, né? E a gente retome essa força e o aprendizado que a gente teve esse período, né? Que a gente empreendeu, que formou a nossa bagagem técnica, espiritual, e permita que a gente consiga multiplicar mais bênçãos, né? Trazer mais famílias, mais membros, colaboradores para a nossa operação, nosso ecossistema, e a gente consiga multiplicar mais resultado junto. E é uma honra, irmão, estar aqui do seu lado. Gratidão. Eu tô muito feliz, como eu falei para vocês. Tirei uma semana, saí do calor de Marcel para vir para cá, lhe ajudar, lhe rever, ver sua operação. Já torço por você desde sempre. Sei que você vai chegar ainda muito mais longe. Você é um cara, além de ter um coração gigantesco, você é disparado o cara mais voltado ao negócio, performance, e tem um feeling para coisa nova, velho. Para empreendimentos que só de olhar você vê que vai ser sucesso absoluto. Siga o Mané 10, Mané 10, Manel 10. Manel 10. Tem conteúdos né, interessantes para poder estar... geralmente eu faço alguns vídeos com temas com relação ao empreendedorismo, às vezes coisas do futebol também remetendo à liderança. Então eu uso o meu Instagram para poder ajudar outras pessoas a prosperarem. Show, irmão. Me ajuda aí a melhorar a parte da gente de mídias sociais, presença. Tamo junto. Você é especialista, é mestre nisso, e a gente precisa adotar essa ferramenta, né? Para comunicar melhor, aprimorar a experiência das empresas e a gente conseguir expandir e escalar com maior eficiência. Irmão, gratidão. Cara, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Acompanhando o frio. E eu vou tomar mais uma dose aqui, porque... Isso aí, pessoal. Ficcionário Resenha.